A gente vai começar agora nossa primeira palestra com o Guilherme Cavalcanti. Ele é diretor de operações da Oracle, é uma empresa queridinha do Pro, que todo mundo adora. Falando um pouquinho sobre ele. A curiosidade que conecta os pontos. Apaixonado por tecnologia e há 18 anos atuando em grandes multinacionais. Há 8 anos na Oracle, com passagens pela área de vendas de produtos produtos especializados no varejo e vendas de produtos de Customer Experience no Brasil e América Latina. Acredita que a tecnologia e conhecimento são duas alavancas importantes para um mundo melhor e todos nós somos responsáveis por compartilhar. Então, eu tenho um grande prazer de chamar aqui ao nosso palco virtual Guilherme Cavalcanti. Gui, bola contigo. Olá, boa noite todo mundo, tudo bem? Eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu me sinto tão bem quando eu chego muitas vezes aqui no escritório, logo cedo, ao final do dia, e encontro um monte de colegas de vocês aqui no nosso escritório. Então eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha história, do que eu acredito. Espero poder ajudar vocês de alguma forma com um pouco da minha trajetória. Então, Aline, Wesley, muito obrigado pela oportunidade de novo. Contem sempre comigo, contem sempre com a Oracle, porque a gente tem um prazer e uma paixão por tudo isso daqui, por poder ajudar, tá bom? Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Olha só, eu preparei algumas coisas aqui para dividir com vocês. Vou até soltar meu cronômetro aqui para a gente respeitar os 20 minutos e para depois ter um tempo de bater um papo com vocês. Mas eu pensei bastante e eu adoro esses momentos e essas oportunidades para a gente refletir um pouco, né, Aline e Wesley, uma vez que nesse momento a gente acaba também passando um filme na nossa cabeça de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente fez, e tudo que tem pela frente, que eu acho que é a parte mais importante. Eu preparei um material para vocês, eu vou compartilhar, e depois por favor, alguém me diga se está vendo já uma nuvem Já com estamos a Estamos vendo. vendo. curiosidade Sim. que conecta os pontos. E da Sim, onde surgiu? Muito obrigado. E da onde surgiu tudo isso, pessoal? A curiosidade, porque quando me perguntam algo que faz parte de mim, e que na minha visão e análise me fez sempre buscar conhecimento, entender as coisas, foi a curiosidade. E conecta os pontos. Você se mutou. Desculpa, voltei. E a parte da curiosidade que conecta os pontos veio também de um vídeo que eu deixo depois o QR Code aqui para vocês entenderem um pouco, mas foi numa formatura de jovens de uma universidade nos Estados Unidos, onde o Steve Jobs, acredito que muitos de vocês conheçam e saibam dos feitos que ele fez por aí, mas é uma personalidade a qual eu sigo e tenho uma super admiração. E eu vou contar um pouquinho para vocês do que tem por aí. Primeiro, novamente, já fiz essa parte, eu queria parabenizar todos vocês por estarem aqui, dedicar esse tempo de sono de vocês para poder estudar e estar junto, mas eu acho que aqui é a maior oportunidade de crescimento para todo mundo, de fazer acontecer. E obrigado de novo pela oportunidade. Mas vamos lá, vamos bater um papo, pessoal, e depois eu quero as perguntas de vocês aí, tá? Mas antes disso, vamos definir curiosidade, né? Porque eu comecei falando que a curiosidade que conecta os pontos. Mas o que será que é isso, né? Da onde vem isso? E aí eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é curiosidade. Então, a curiosidade é a qualidade ou o hábito do que é curioso, do que tem vontade de saber. Agora, para saber mesmo o que é curioso, a gente vai aqui, que é quem tem busca por saber, por entender, por ver e por experimentar. Então, qual que é o ponto importante? Eu vejo aqui coisas que me guiaram a minha vida nessa minha jornada de tecnologia. Hábito, super importante, né? Ainda mais esse hábito e essa vontade de saber, de buscar, de estudar, de entender. E mais do que isso, pessoal, a última palavrinha aqui, experimentar, né? Ou seja, estar aberto ao novo, entender, buscar, conhecer. E hoje a gente tem muito acesso a isso, a gente tem muito acesso à informação, a gente tem muito acesso ao novo. Então vale a pena a gente se arriscar e buscar entender algo que a gente nunca tinha buscado entender, seja a cultura de um país,
seja uma nova língua. A gente tem muita coisa na nossa mão aberta em busca de aprender. Então, aqui é um pouco disso e eu queria trazer para vocês. Então, diante do que a gente tinha aqui para falar, a curiosidade que conecta os pontos, eu vou um pouquinho mais adiante para a gente falar agora, mas o que que são esses pontos, né? O que que é? Como que eu conecto isso? Não estou entendendo muito bem isso. E aí é que eu entro nessa parte que eu comentei com vocês. Ah, antes disso, um pensador um pouquinho importante, né? Esse- Ele falou que muitas vezes a curiosidade é mais importante que o conhecimento. E não é com o objetivo de desmerecer o conhecimento, mas é sim de colocar a curiosidade no mesmo patamar, ou seja, a busca do novo, a busca desse hábito do saber, de experimentar, de ver. A curiosidade leva a gente por caminhos que muitas vezes a gente não alcançaria se não tivesse esse hábito, se não buscasse entender. Então fica aqui uma mensagem importante, tá, do Albert Einstein. Mas vamos conectar os pontos agora, que eu acho que é uma parte importante. Esse aqui é o vídeo que eu comentei com vocês, é a formatura dos universitários de Stanford, uma universidade da Califórnia, muito focada em tecnologia, onde os principais pensadores de tecnologia se formaram. Ela é de 2005, mas ela é muito atual mesmo. Estamos falando aí em quase 20 anos desse dia, desse fatídico dia, mas esse é um vídeo com milhões de visualizações no YouTube e vale a pena. Eu deixei um QR Code aqui do lado, é um vídeo, ele tem lá muitas dicas, é muito legal, acho que são algo em torno de 15 minutos, vale muito a pena a gente assistir. Depois eu vou até compartilhar o link com todos vocês, a gente pode depois até colocar no chat aqui, mas seria muito legal se vocês pudessem ver, porque eu já assisti algumas dezenas de vezes, porque sempre ele me traz uma mensagem importante. Mas qual é a mensagem que tem por trás dele? E para chegar nessa mensagem, eu vou contar uma história para vocês que ele conta aqui no vídeo, tá? Então, só para dar um spoiler desse vídeo. O Steve Jobs começou e entrou numa faculdade. Ele vem de uma família, ele foi adotado e o sonho da família dele é que ele fizesse uma faculdade. E ao chegar na faculdade e com um pouco de receio, ele não se encaixava, ele não entendia que aquele ambiente era o dele. E dentro de tudo que foi apresentado a ele, ofereceram um curso de caligrafia, que era o curso que ninguém queria ir. Ninguém ia nesse curso de caligrafia. E falava, não, mas você está numa faculdade de tecnologia, onde a gente vai inventar o futuro, inventar o mundo. Por que que você não busca outros? Não, eu quero ir nesse curso de caligrafia. E ele participou diversas vezes dessa matéria eletiva de caligrafia. E depois, obviamente, ele seguiu caminhos pela faculdade, mas a parte mais importante, ele sempre ressalta nesse vídeo, a curiosidade e a intuição. E, e como ele conecta esses pontos? A participação dele nessa aula de caligrafia fez ele criar algo que a gente usa todos os dias da nossa vida, pelo menos há algum tempo, no qual, na invenção do computador pessoal, do primeiro Mac, ele introduziu a todos o que nós chamamos e hoje usamos e abusamos da fonte, as caligrafias digitais. Ele não imaginava, quando ele entrou naquele curso e buscou curiosamente um curso de caligrafia. Ele não sabia que ele ia inventar esse Mac aqui. Eu peguei essa foto para vocês daquele primeiro Mac lançado. Ele não sabia que ele estava prestes a lançar um computador com um editor de texto, no qual você poderia buscar por diversos tipos de caligrafia, entender e mudar a história daqui para frente, né? Então, o que que ele comenta? Que muitas vezes esses pontos de curiosidade, esses pontos de intuição, eles se conectam ao longo da sua jornada. Por isso que quanto mais pontos, quanto mais oportunidades de conhecimento, quanto mais curioso você for, mais desses pontos conectados você vai ter no futuro. E essa conexão acontece. E é aí, pessoal, que eu quero dividir um pouco com vocês da minha história. E eu foquei nesse background justamente para que vocês entendessem que eu tenho pontos de conexão, né? Meus pais falam muito que na minha fase dos 3 aos 5 anos de idade foram muitos os porquês, né? E essa é uma fase que a maioria das crianças, e a gente nunca devia perder isso, que é o questionar, que é o entender, que é o experimentar, que é o ser curioso, né? Então aqui é super importante. Às vezes alguém tem
um irmão em casa, uma irmã em casa, que está nessa fase, sabe, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? É super importante o desenvolvimento das pessoas nessa área. E nós temos que continuar nos porquês, nós temos que continuar entendendo, nós temos que continuar buscando essa informação. Mas onde estão os seus pontos de conexão, Guilherme? Lembra que eu comecei há 17 anos na minha vida profissional, mas antes disso, lá em 96 e 98, eu tive a oportunidade, graças a uma visão do meu pai, de ter acesso à internet de forma discada. Acho que isso não faz parte da vida de vocês. E nessa internet de via discada, eu morava numa cidade do interior de São Paulo. Eu tinha que fazer, também não faz parte da vida de vocês, mas interurbano para ter isso. Ou seja, eu tinha que ligar para outra cidade para ter internet. E tinha o meu computador IBM. Tive a oportunidade. Meu pai fez um investimento muito alto na época para me ajudar nesse sentido. E eu tratava aquilo como uma forma de curiosidade, de buscar, de entender coisas novas. E essa internet me fez abrir portas e entender o mundo, coisa que até então eu tinha um acesso um pouco restrito. Não era que nem hoje, que a gente use e abusa dos buscadores, agora use e abusa das inteligências artificiais, né, para nos responder algumas perguntas difíceis. O acesso, ele era através das bibliotecas, o acesso era através dos computadores, e isso me abriu um mundo. Esse mundo foi aberto a ponto de eu entender que eu teria que mudar da minha cidade para alçar voos maiores, para alcançar espaços que até não. E como você fez isso? E é engraçado, porque foi conversando com outras pessoas. E essa comunicação é importante, ela desperta a curiosidade. Então, quando comentaram que vocês ficam ativos no grupo aqui, compartilhe curiosidades no grupo com todo mundo. Envie aquela informação que fez um bem para você. Vai que vocês conectam esses pontos lá na frente. Por que não? Né? Então, a oportunidade me abriu horizontes. E aonde que eu começo a fazer estágio? Lá na IBM, naquele lugar onde o meu primeiro computador na internet e acesso teve. E depois, aqui em 2015, eu entro para essa área de e-commerce na Oracle. Olha só as conexões. Essas são só apenas 2 pontos de toda a curiosidade da minha vida, seja por internet, seja por empresas de tecnologia, que eu tenho certeza que me colaboraram para chegar até aqui. Então, pessoal, usem e abusem, tá? E hoje eu tenho uma gratidão muito grande por tudo isso, e até inclusive por estar aqui com vocês, tá? Mas eu queria deixar uma mensagem importante. Eu ainda tenho meus 9 minutos aqui, mas por que que eu acredito nisso, né? E aqui acho que são mensagens importantes e fortes. Porque lá atrás era impossível conectar os pontos e ter a dimensão da importância disso quando tomamos uma decisão, né? É a somatória de tudo isso, é o que a gente pega como conhecimento, é o que a curiosidade nos traz. E, pessoal, a curiosidade não são só por temas relacionados à tecnologia, é para temas de cultura, temas de línguas, tudo que a gente puder ter acesso, entender, conectar, buscar, experimentar, vai fazer parte da nossa formação do futuro. E eu garanto, os pontos vão se conectar. E aqui tem uma outra frase, porque muitas vezes a gente, óbvio, tem que olhar e tem que continuar olhando para frente e buscando, indo atrás dos nossos sonhos. Isso é super importante. Mas os pontos não se conectam olhando só para frente. Os pontos conectam por tudo que vocês já construíram. Então, todo esse acesso a conhecimento que vocês estão tendo aqui, ele possibilita que vocês cresçam, que vocês conectem os pontos, que vocês vão daqui para frente de forma diferente, com uma bagagem. E por isso que eu falo, né? E eu gosto muito de repetir essa frase: faça tudo valer a pena. E isso é super importante. E aqui, como uma mensagem também, é que você tem que confiar que esses pontos serão conectados. Isso vai te dar uma confiança muito grande para seguir o seu coração em momentos difíceis. Sabe quando você busca uma resposta para alguma coisa, quando você busca essa resposta, ela virá cada vez mais certeira com base no conhecimento prévio que você adquiriu, com base na sua curiosidade, com tudo que você buscou aprender. E eu acredito muito nisso. Nós sabemos que a gente vai nessa jornada, principalmente por essa jornada que vocês estão iniciando e passando, que vão ter momentos difíceis.
Mas a gente tem que ter confiança que esses pontos serão conectados, que a gente, que vocês estão buscando mais conhecimento e que tudo isso somado vai levar vocês para tomarem a melhor decisão no momento difícil. E tudo isso que vocês constroem, o conhecimento, com base nessa curiosidade de buscar coisas novas, é o que vai criar vocês para o futuro, né? E depois, a parte mais legal é você começar a enxergar esses pontos sendo conectados e falar, puxa vida, daquela vez eu fiz aquilo, busquei por aquela fonte, eu li aquele livro e olha o que está acontecendo agora comigo, né? Então isso é muito legal, você começar a ver o quão importante é essa curiosidade, essa busca por conhecimento. E vocês aqui têm esse perfil, senão a gente não estaria aqui nesse horário, numa quarta-feira, buscando conhecimento, buscando atender, buscando aprender. Então, isso tudo vai fazer toda a diferença no futuro. Busquem conhecer, conectem com pessoas, experimentem, vão atrás de criatividade, de buscar coisas que vocês, culturas, tudo. Nós temos acesso hoje a uma infinidade de coisas através da internet e através das oportunidades que o Proa dá para vocês. Então aproveitem, aproveitem muito isso. Contem comigo, contem aqui com certeza com todos os palestrantes, contem com a Oracle. A gente tenho certeza que a Amanda está organizando receber vocês aqui com muito carinho no futuro, para a gente se conectar, para a gente se ver. Então é isso, pessoal. Eu gosto muito de falar aqui, eu me sinto até muito honrado e emocionado, porque é uma oportunidade da gente olhar para dentro também, para a gente renovar as energias para o futuro, porque essa renovação de curiosidade, de conhecimento, ela é por toda a vida. Não é só agora no momento de vocês. Isso é um hábito, né? E hábito se torna hábito a partir do momento que você pratica. Então pratiquem esse hábito da curiosidade, pratiquem esse hábito de buscar as coisas, né? Eu quis focar mais nesse tema da curiosidade, que conecta os pontos, trazendo um pouquinho de conteúdo até para vocês consumirem depois, que é a palestra do Steve Jobs, onde ela está ali, ela tem toda o contexto da onde ele chegou ao conceito de conectar os pontos. Mas fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês, a Oracle está à disposição de vocês. De novo, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu deixo aqui, eu vi que muitos de vocês a gente já se conectou no LinkedIn, uma vez que teve um post do Pro agora e eu tive o prazer de receber vocês aqui na minha comunidade também. Mas aqui está um QR Code para a gente se falar, para a gente se conectar. E espero ter contribuído com vocês nisso que vem comigo durante todo esse tempo, que é curiosidade, né? E é tudo, gente. É a cada passo que a gente dá, é a cada lugar que a gente vai, é a cada livro que a gente lê. Tente buscar, tente entender os porquês. E aí, assim, você vai ver que no futuro as coisas começam a se conectar, e você fala, puxa, olha só que importante. Aquele dia eu li aquele livro sobre aquele tema e agora estou eu aqui no trabalho, enfrentando esse desafio, mas que bom que eu pude ler, que eu fui curioso, buscar um tema que não fazia parte até então do que eu imaginava e está aqui comigo agora, fazendo parte do meu dia a dia. Tá? Essa conexão dos pontos ela é muito importante. De novo, pessoal, muito obrigado. Estou super à disposição de vocês. Acabei aqui, Aline e Wesley, Boa. terminando o meu papo, com 2 minutinhos ainda para acabar, mas eu estou super à disposição de vocês aí. Espero que tenham algumas perguntas para a gente conversar mais um pouco. Boa, Gui, obrigada, viu? Foi incrível. A gente está com muitas perguntas, então eu vou começar. A gente está selecionando aqui Vamos, algumas para a gente vamos. poder construir. O pessoal está muito curioso, já que você trouxe o tema curiosidade, sobre algumas outras coisas. Então eu vou aproveitar e fazer esse gancho para resolver a Vamos. curiosidade de todo mundo aqui. Tem uma primeira pergunta da Alessandra Menezes, que é o seguinte: ela pergunta algo ou alguém que te inspirou durante sua trajetória. Legal. É, Essa é uma excelente pergunta. Obrigado, Alessandra, primeiro pela pergunta. Seria natural a gente buscar muitas vezes inspiração em pensadores, em tudo, mas eu prefiro nesse momento recorrer ao meu avô. Eu acho que, e é muito curioso, uma vez que meu avô não pôde acompanhar a minha carreira profissional
porque ele faleceu quando eu tinha 18 anos. Mas por incrível que pareça, ele me inspirou, e ele me inspira até hoje. E como? Sempre em busca de conhecimento. Meu avô lia muitos livros, e ele gostava de contar os livros. Eu acho que o poder de contar história, Aline, Wesley, ele é muito importante. O poder de se comunicar, de dividir conhecimento com as pessoas. Então, eu creio que ele que me inspirou. Minha carreira é toda focada em vendas. A venda é uma forma de contar história. A venda é uma forma de impactar as pessoas. Então, respondendo à pergunta, creio que meu avô, Sebastião de Almeida, lá de Assis, interior de São Paulo, ele sempre está comigo, então acredito que ele deva estar nesse Tá momento com ouvindo a a gente gente. também. Então, muito obrigado pela pergunta e me trazer à tona essa lembrança. Boa. Gui, tem uma pergunta aqui muito legal. Então, tem várias. Peraí, deixa eu subir. Que é a pergunta do Vinícius Soares. Qual foi o maior desafio da sua carreira? Bom, você tem uma carreira de vendas, vendas é Uhum. desafio todo dia. Mas qual foi o maior desafio em toda a sua carreira? Excelente pergunta, Vinícius. Eu acho que o primeiro choque que eu tive, eu sou filho de um publicitário que tem uma agência pequena de publicidade no interior de São Paulo e de minha mãe enfermeira, do interior de São Paulo. E o meu principal desafio foi ser inserido no mercado de trabalho de uma grande capital como São Paulo. Isso aconteceu há 20 anos atrás, quando eu me mudei para cá, e eu não conhecia nada. Eu não sabia que as empresas tinham recepção, por exemplo. Então, para mim, tudo foi um desafio muito grande. Entender, entrar nesse meio, que para muitos era comum. As pessoas já conheciam. Opa, deixa eu parar meu pé. As pessoas já conheciam, né? Já fazia parte muitas vezes. Tiveram oportunidade de visitar uma empresa, tiveram oportunidade de visitar, de conhecer gente que trabalha numa empresa. Acho que o meu maior desafio foi essa entrada numa grande multinacional de tecnologia, nesse caso eu iniciei pela IBM, e entender um pouco isso. Mas aí foram dias de muitas perguntas. Eu nunca me esqueço, Aline e Wesley, como tecnologia eram muitos termos, né? A gente é um campeão de formar termos, né? E eu tinha um caderno que me deram a dica nas últimas páginas, colocar um glossário de anotar para ver o que que era para eu poder recorrer. As últimas viraram as primeiras muito rápido. Então foi ter esse acesso a esse mundo de tecnologia com muitas dúvidas, mas algumas noites sem dormir estudando, mas deu tudo certo. Eu queria aproveitar, porque tem uma pergunta Uhum, aqui que fala sobre a IBM. Então, acho que esse link que você foi, primeiro, né? O desafio de você chegar numa empresa muito diferente do que você estava acostumado, na uhum. sua cidade. A pergunta do Rafael Lima é o seguinte: qual foi o seu maior aprendizado sendo estagiário da IBM? E eu vou adicionar aqui, se você me permitir, Rafael, a sua pergunta, eu vou adicionar mais um ponto. Como foi o processo seletivo para entrar na IBM? Né? Como que você Ah, chegou na IBM e como você fez esse processo seletivo e o aprendizado? Transformei em três perguntas aqui, porque eu acho que é legal, excelente. curiosidade. Obrigado. Olha só, eu nunca me esqueço que eu perguntei para o meu pai como eu ia conseguir o meu estágio. E ele comentou que eu deveria dedicar 2 horas do meu dia após minha faculdade, ou antes da minha faculdade, entrando em sites das empresas e buscando por trabalho conosco, entre em contato, processo seletivo. E na época, isso em 2005, por aí, isso era muito comum. E eu tinha uma planilha em Excel, onde eu digitava a empresa e colocava o site na frente e colocava se eu tinha me inscrito ou não. E eu dedicava 2 horas por dia para fazer isso todos os dias. Então eu ia, preenchia meu currículo, fazia um texto que interessasse aquela empresa e comecei a me cadastrar nas empresas, né? E aí sim, fui chamado para diversas dinâmicas de grupo. Cada dinâmica que eu entrava e saía, eu era melhor e tinha aprendido alguma coisa. Então, muitas vezes, as primeiras eu ficava um pouco chateado, eu falava, ai, mas eu nem consegui ser quem eu sou, não consegui falar do jeito que eu queria falar. Mas cada uma que eu ia, eu saía um pouco melhor, conhecia uma pessoa nova, alguém me dava um feedback importante de como deveria ser. Então, por favor, escutem muito os feedbacks. Feedback é algo muito importante para a gente crescer. Às vezes eles são difíceis, mas ele é muito importante. Aquele conselho, aquela forma de falar, como se expor, é super importante para aprender. E eu entrei assim, site da IBM, na verdade, na época tinha um nome específico, como a gente tem na Oracle hoje, os nossos programas, né, de Geno,
e outros demais programas aqui na Oracle. Mas eu entrei assim, no site, me cadastrei, fui chamado, fiz meu processo seletivo e por lá eu comecei. E aí, falando um pouquinho, ela comentou, a pergunta era a forma de entrar e um pouquinho do desafio, né? Qual foi seu maior desafio? Eu vou ser sincero, o meu maior desafio foi porque eu tive contato muito rápido com pessoas e com um tema que não era o tema ali específico da minha faculdade. Eu me formei em administração de empresas. Então, tecnologia, apesar dos meus interesses por tecnologia, por internet, por computador, eles ainda eram um pouco superficiais. Então, eu tive que correr muito atrás no começo e eu pedia ajuda dentro da própria empresa, perguntando para todo mundo onde eu posso estudar, aonde eu tenho conteúdo, aonde eu busco tal coisa, né? Sempre na forma mais curiosa possível e pedindo ajuda das pessoas. E foi aí que eu consegui me aproximar, estudar, me aproximar de estagiários que já tinham algum tempo, ou de profissionais que estavam começando a carreira. Então foi essa busca por conhecimento logo no começo. E muito legal. Tô olhando aqui pro lado, gente, porque a Rosane não para de me mandar perguntas. Tô tentando aqui ouvir e selecionar ao mesmo tempo. E eu queria fazer uma mudancinha aqui das perguntas. A gente tem várias perguntas Vamos lá. profissionais, mas tem uma pergunta muito bacana do Rodrigo Lima, que é com relação a como você faz para conciliar a vida profissional com a vida pessoal. E também tem uma outra pergunta, se você tem algum hobby. Acho que essa é sempre uma grande, né? Todo mundo que está aqui, todos os jovens, são estudantes de programação, então daqui menos de 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, serão programadores, vão começar no mundo corporativo. E acho que o grande desafio do mundo corporativo é como é que a gente faz, a gente consegue conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Dá para ter hobby, melhor não ter e só trabalhar. Me conta aí um pouquinho como é que você faz para conciliar e se você tem algum hobby. Legal. Essa é uma pergunta super importante, e eu acho que isso tem que fazer parte desde o começo da nossa carreira, da gente sempre saber as partes importantes e equilibrar muito bem as partes. Acho que a palavra é equilíbrio. É verdade que tem vezes que o trabalho vai te consumir um pouco mais e talvez você tenha que abrir mão daquele hobby ou você tenha que abrir mão e fazer um acordo dentro da sua casa, dentro da família, de que aquele momento, de que aquilo vai acontecer. Por outro lado, nos momentos com a família, você tem que estar dedicado à família. Então, é muito na questão da qualidade, Aline e Wesley. Se você está com a sua família, esteja com a sua família, presente com a sua família. Se você está no seu hobby, esteja no seu hobby, presente no seu hobby, né? Ou seja, aproveite aquele momento com qualidade, né? Então é um pouco disso, Aline e Wesley. Eu sempre falo isso, eu estou longe da minha família, eu estou longe dos meus sobrinhos, eu estou longe do meu pai, mas quando eu estou com eles, eu estou com eles, né? Da minha esposa, muitas vezes a gente estica um pouco mais a jornada de trabalho, mas eu estou com ela nos meus períodos de férias, nos meus períodos ali. Então, acho que é isso, é equilíbrio, né? Se você vê que tem sempre um lado da balança pesando, poxa, faça uma análise. Eu estou fazendo isso, mas acho que a maior dica mesmo é equilibrar. E o equilibrar não significa que todo dia tem que ser igual, mas é entender e sempre olhar para a balança. O que está acontecendo aqui? E eu tenho um hobby, sim. Eu jogo videogame. Eu adoro jogar videogame. Eu Opa, tô adoro. achando que deve ter muito jovem que gosta também desse hobby aí. É, lógico Ô, que assim, o meu tempo de dedicação hoje é muito menor, mas eu adoro jogar videogame. Sempre fui fascinado por videogame. Então, sempre quando eu posso, eu jogo videogame. boa. E que acho que uma vez eu vi uma figura que foi muito legal, que é sobre equilíbrio. Na verdade, é sobre constância, né? Porque a gente acha que constância é você equilibrar todo dia. Então, todo dia eu consigo fazer exercício, dar atenção para a família e trabalhar e estudar. E não é isso. Tem dia que você vai fazer muito de uma coisa, um dia que você vai fazer muito do outro, mas no todo, você precisa estar confortável com tudo isso. Às vezes é só 1% a mais, 1% a menos. E eu acho que uma coisa que funciona muito bem também que você trouxe são os acordos, né? Tudo que você diz, que você combina, os combinados fazem muito sentido, né? Porque essa é a vida real, gente. A vida que todo mundo faz tudo é mentira. Essa pessoa é só um mentiroso, porque não tem como, né? A gente precisa entender que a vida real é isso. Tem momentos que vai ter que dedicar mais ao trabalho. Por exemplo, os próximos 6 meses são meses de dedicação exclusiva ao PROA. Né? A gente pede sobre isso. E depois, obviamente, isso muda um pouco. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui da Isabelle Armeres,
que é o seguinte: Guilherme, qual dica você daria para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Aqui o objetivo de todo mundo é terminar o curso dia 25 de dezembro, porque o Wesley colocou esse curso aqui até o final do ano, a gente vai até o Natal para fazer esse curso, e depois disso, empregabilidade. Então, qual que é a dica para quem vai começar a trabalhar ano que vem? Olha só, eu acho que vocês estão tendo uma oportunidade aqui de conhecimento que é muito valiosa, né? Então, eu acho que, primeiro, ao final do curso, vocês vão ter uma bagagem aqui que é muito interessante ao mercado, né? Então, eu acho que vocês têm que sair daqui com uma confiança muito grande naquilo que vocês querem, naquilo que vocês aprenderem, naquilo que vocês querem fazer. Então, é já sair daqui assim, falando, poxa vida, eu posso, eu quero, eu consigo, né? E diante desse cenário, trabalhar e buscar por algo que vocês, né, vão buscar como o trabalho de vocês ou como o próximo passo de vocês, seja empreendendo ou seja muitas vezes buscando um trabalho, seja trabalhando com alguém da família, não importa. Mas fazer isso com muita autenticidade, com coração, né? Eu acho que isso, quando a gente faz isso dessa maneira, é a melhor parte. Aí você fala, poxa, mas se eu fizer só com o coração, não, tem que ter esforço também. Mas coloca o coração, seja você, confie no seu trabalho, confie que todas essas noites mal dormidas, esses pontos vão conectar lá na frente, né? Isso vai dar certo. E escutem o coração de vocês, do que vocês querem fazer, como vocês são. E cada vez mais as empresas buscam, pessoal, autenticidade, né? Ou seja, que sejam vocês. As empresas estão buscando por vocês, não estão buscando por um perfil específico, por um padrão específico, né? Então, eu acho que é isso que é a parte mais importante. Escutem o coração de vocês, vão com confiança para o mercado, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar como profissionais aqui, e vão poder também no futuro ajudar muita gente com isso. Então, assim, é confiança, é muito esforço para buscar essa primeira oportunidade, mas sejam vocês. Gente, tem muitas perguntas, muitas perguntas. Tem uma pergunta muito bacana aqui, que é do Guilherme, que é o seguinte: o que você faz ou pensa antes de tomar uma decisão importante dentro da sua vida profissional? Legal, muito boa essa, né? Eu acho que existem alguns modelos de tomada de decisão e pensamento de alguns livros que eu li, né? Então eu acho que, primeiro, você tem que fazer uma análise do ambiente, ou seja, você tem que fazer uma análise de todos os que estão envolvidos na sua tomada de decisão, né? O primeiro ponto é entender, nessa tomada de decisão, quem são as pessoas ou os processos ou o que seja que serão afetados. Que é super importante para que você não tome uma decisão errada e que afete e que atrapalhe e que prejudique alguém. Tá? Então essa preocupação com tudo que está em volta diante dessa decisão que você vai tomar, ela é muito prudente e vai fazer com que você tome decisões mais acertadas. Mas sabe o que que tem? O que que vem, Aline, Wesley e todos que estão aqui numa decisão? Todos esses pontos que a gente foi somando durante a nossa vida, que é o nosso background de conhecimento. E você vai ver que na hora de tomar a decisão, um pouco que sua cabeça vai apresentar para você uma série de opções para que você escolha a melhor opção naquilo. Mas faça essa análise. Será que tomando essa decisão eu estou impactando alguém? Eu estou prejudicando alguém? Eu estou desrespeitando alguém? Então essa é a primeira etapa de uma tomada de decisão. A segunda, você mesmo vai trabalhar nesse processo de apresentar alternativas para tomar a melhor decisão, né? Isso tudo baseado no seu conhecimento, tudo baseado em tudo aquilo que você foi curioso nos anos anteriores e com base na sua experiência. Ah, mas como tomar uma decisão baseada na experiência se eu nunca trabalhei? Pode surgir essa pergunta. Essa experiência não é só no trabalho. Essa experiência é que vocês estão adquirindo agora. Essa experiência que vocês estão adquirindo nos estudos. Essa experiência que vocês têm na vida, né? Então tentem buscar a essência de vocês na hora da tomada de uma decisão. Mas antes disso, antes da tomada, é bom checar se não vai prejudicar alguém, se não vai fazer mal para alguém. Então também entender quais são os impactados nessa decisão. Gui, a gente tem muitas perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir finalizar, mas eu queria fechar com uma última pergunta, que é o seguinte, sobre a Oracle, né? Então, todo mundo aqui quer trabalhar na Oracle. O que que a Oracle está olhando, né? Quais são as formas de entrada na Oracle? Como faz para trabalhar na Oracle? Como que é o processo seletivo? Quais são as competências que precisa ter?
Acho que é uma fala bem legal. Legal. Eu acho que o mais importante é dividir com vocês que a gente tem um programa chamado GenO, Generation Oracle. Só para vocês saberem, a gente todo ano publica esse programa. O PROA sempre tem nos presenteado com excelentes candidatos. Notícia, hein? Temos 5 no novo grupo de GenO agora com a gente, que ingressou recentemente. Então, vocês que estão aqui podem ser os próximos. Mas o que que é legal, gente? A gente está em busca de autenticidade, a gente está em busca de diversidade de pensamento, né? Ou seja, as pessoas que estão entrando agora, Aline e Wesley, para dentro da nossa empresa, são pessoas que vão construir a empresa do futuro. E a gente quer uma empresa diversa, a gente quer uma empresa que busque alternativas no mercado para a gente fazer coisas diferentes, para a gente pensar diferente. Então a gente busca esse tipo de pessoa. Agora, lógico, Gui, tem alguma coisa específica, algo que eu preciso, a gente está no Generate de entender e de ver. Opa, acho que caiu e voltou a gravação, mas agora já estamos de volta. A gente está em busca do perfil e de uma pessoa que complemente, que seja diverso, que pense de uma forma diferente, né? Então, acho que é um pouco disso. Muita vontade, muita autenticidade e diversidade. Diversidade de pensamento e todas as diversidades que a gente pode pensar, tá? Então, é um pouco disso. Só para vocês saberem, esse processo seletivo, ele acontece de uma forma super transparente. Então, espero que muitos de vocês participem no futuro aqui com a gente, mas é uma forma de garantir que a gente vá ter e vá construir o futuro da nossa empresa de forma muito diversa. Gente, olha aí que oportunidade bacana. A gente já tem alguns jovens do Pro lá, estamos bem felizes. Gui, a gente está aqui já estouradinho um pouquinho no nosso tempo. Queria te pedir umas palavrinhas finais para você se despedir, e aí a gente já vai para o nosso segundo palestrante também. Legal. Bom, de novo, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Eu adoro esse momento para conectar, para pensar. Espero que vocês saiam depois desse nosso bate-papo melhor do que chegaram. Espero que vocês utilizem um pouco dessas dicas que eu dei, no futuro de vocês. E eu queria dizer que também quando eu estava lá estudando, pensando, muitas vezes eu pensava, nossa, mas será que isso realmente, será que esse é o caminho certo, né? Será que realmente isso que eu estou buscando, eu estou no caminho certo, eu tô fazendo isso, e eu queria que vocês confiassem, porque tem muita gente boa com vocês aqui, né? Vocês estão no Instituto Proa, tem muita gente olhando para o futuro das empresas como a própria Oracle, buscando profissionais como vocês, então sim, estão no caminho certo. Agora é muita curiosidade, muito estudo, muito conhecimento, e daqui a pouco a gente está trabalhando junto por aí. Então contem comigo, conectem lá no LinkedIn, vai ser um prazer ter vocês. E de novo, muito obrigado, Aline, Amanda, Wesley, pela oportunidade de estar aqui, tá bom? Vamos ver se a gente se encontra por aqui. Depois a Mandinha me avisa quando eles vêm, a gente bate um papo junto aqui, fechou?